Quando estudamos história do Brasil na escola, aprendemos que a economia do período colonial brasileiro se equilibrava sobre o tripé formado pelo latifúndio, pela monocultura e pela mão de obra escrava. Havia, é claro, pequenos proprietários rurais, mas sua importância era periférica e sua produção era voltada basicamente para a subsistência e o consumo dentro da própria colônia. Um verdadeiro abismo, felizmente, separa aquele Brasil do nosso Brasil atual. A agricultura de larga escala ainda tem um papel importante no PIB agrícola, não há dúvida. Mas os pequenos produtores, hoje englobados no conceito de agricultura familiar, têm para o campo uma importância similar à importância que a pequena e a microempresa têm para o comércio e a indústria do país. Nos últimos anos, o campo passou por uma verdadeira revolução, segundo o mais recente censo agropecuário, realizado pelo IBGE, com base em dados de 2006. A renda da agricultura familiar cresceu 52% em 10 anos, com a consequente ascensão de 3,7 milhões de brasileiros para a classe média, fruto do progresso da agricultura. A agricultura familiar responde por 4,3 milhões de unidades produtivas, o que corresponde a mais de 84% dos estabelecimentos rurais do país. É um segmento, senhor presidente, que gera 33% do PIB da nossa agropecuária e emprega 74% da mão de obra do nosso campo. Porém, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ainda são muitas as demandas dos pequenos produtores brasileiros no que diz respeito ao acesso à tecnologia e à inovação. A boa produtividade dos pequenos produtores poderia ser ainda melhor. Apesar do trabalho exemplar da Embrapa e de outras entidades dentro e fora do governo na disseminação de inovações tecnológicas, o acesso aos mais avançados métodos e técnicas é heterogêneo. Ao mesmo tempo em que temos bolsões de desenvolvimento dos estados mais ricos, os pequenos produtores dos estados mais pobres carecem de apoio, de recursos e de um acompanhamento mais cuidadoso. Ao aprovar o projeto de lei da Câmara, número 81 de 2013, no último dia 19, o Senado Federal contribuiu para superar essa distorção. Com a aprovação desse projeto, de iniciativa da Presidência da República, autorizamos a criação da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a ANATER. A ANATER, senhor presidente, é sempre bom esclarecer, não é uma agência reguladora. Trata-se de um serviço social autônomo nos moldes do SENAI, do SESC, do SEBRAE e de outras instituições que compõem o Sistema S, e, sendo assim, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública. Fundamentalmente, a atribuição da ANATER será prestar assistência técnica ao produtor rural em todas as etapas da produção, com o objetivo de favorecer o acesso dos agricultores à ciência e à tecnologia, gerando assim um significativo aumento de produtividade e de rentabilidade para o campo brasileiro. Desta forma, a ANATER, na feliz analogia feita pela senadora Cátia Abreu, que passo a citar, irá criar e restituir ao pequeno produtor um padrão tecnológico para que ele alcance a classe média rural brasileira, num processo semelhante ao que ocorreu nos últimos anos com os brasileiros que vivem nas cidades. É evidente que, para alcançar seus objetivos prioritários,
como a assistência à cadeia produtiva do leite e aos agricultores, a Anater contará com o apoio fundamental da Embrapa, nossa principal referência em inovação tecnológica no campo e responsável por uma parcela significativa do aumento de produtividade da agropecuária brasileira nos últimos 40 anos. Posso afirmar isso com tranquilidade, pois a Embrapa, no estado de Rondônia, tem desempenhado papel fundamental junto aos produtores rurais, seja no desenvolvimento tecnológico, seja no aumento da produtividade e da rentabilidade, sem perder de vista a sustentabilidade da agricultura na região amazônica. Senador Waldir, me permita fazer o registro da presença aqui nas nossas galerias dos membros do Mulheres 1000, estudante do Instituto Federal de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa sessão. Do Instituto Federal de Educação? Instituto Federal de Brasília, é de educação, com certeza. Esse órgão, senhor presidente, não? Esse órgão tem ajudado muito os estados brasileiros. O meu estado tem recebido inúmeras escolas, institutos federais de educação, eram escolas técnicas federais, agora institutos federais, que são verdadeiras faculdades, agora com caráter de nível superior, e tem disseminado em todo o Brasil. No governo do presidente Lula, se não me falha a memória, foram mais de 200 escolas dessas, pode chegar a 300, 400 até o final desse mandato da presidente Dilma. E eu agradeço essa iniciativa do presidente Lula, que implantou em várias regiões do país os institutos federais de educação. Comemoremos, senhor presidente, portanto, a criação da Anater, que nos distancia ainda mais do nosso passado colonial e nos aproxima de um futuro com mais progresso, tecnologia e justiça social no campo. Eu tenho certeza que a Anater, juntamente com a Embrapa, com as Ematers em todos os estados brasileiros, com a CEPLAC também e outros órgãos voltados para o incentivo à agricultura e à pecuária, vai ser mais um órgão de apoio ao nosso pequeno, médio e grande produtor, principalmente o pequeno produtor da agricultura familiar. Era o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado.